muito obrigado. É o programa Jornada da Vida, levando para você histórias de pessoas que superaram obstáculos, concretizaram sonhos, se curaram praticando o ensinamento da Seite Onoye. E hoje nós vamos conhecer uma pessoa que desde criança tinha um sonho de ser locutor de rádio. E também, ainda na sua juventude, sofreu de problema de bronquite asmática e alérgica. Ele vai nos contar como ele realizou o seu sonho de locutor e também como ele superou a bronquite. Bem-vindo, Pretor Júlio. Obrigado, Pretor Enio. Satisfação. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado, Pretor Júlio. Tudo bem com o senhor? Tudo maravilha. Graças a Deus. Cada vez melhor. Que bom, muito obrigado. Pretor, como que conheceu o ensinamento da Seite Onoye? O meu saudoso pai trabalhava numa empresa e ele buscava a cura da minha bronquite asmática, a minha não, né? Bronquite asmática e alérgica, que muito incomodava meus pais. Sofria bastante com isso, né? Entre troca, quando atacava, a troca de noites era constante. E meu pai sempre foi caminhoneiro, né? E certa vez, um casal de idosos passou divulgando a revista onde ele trabalhava. E ele pegou, achou interessante, perguntou. Já na outra semana, ele foi à regional com a família toda, aqui em Londrina, e lá começou a frequentar. Até então, o líder da época era o preletor Yoshimukai, que orientou bastante meu pai, deu as orientações iniciais, que ele também estava começando como preletor, né? Mas as orientações foram fundamentais para que sanasse esse problema a curto prazo até, no momento. Foi tudo bem, graças a Deus. O senhor lembra o que prática que foi feito? Se leu algum livro? A orientação foi que realizasse a oração aos antepassados. Naquela época ainda não me lembro o prazo, né? Mas o que eu me lembro é que para que eu ouvisse, tinha que trancar a porta do quarto, porque senão eu saía. Eu tinha o quê? 7 anos de idade. Eu não queria ficar junto. E minha mãe conta que eu queria fugir. Então, revezava, não tinha oratório ainda, naquela época não tinha essa prática, né? Era só feita a leitura mesmo da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, por um determinado tempo aí, que eu não me lembro qual é. Então, desde criança, você já participa do ensinamento da Seite Onoye e a Seite Onoye na sua vida? Isso. Até em 75, meus pais deram início, né? Conforme eu disse aí, isso foi em 75. E devido ao comércio que meu pai adquiriu, acabou se afastando por um momento. E com problema de divulgação, de harmonia com irmãos, eu me senti na obrigação de ir para Seite Onoye para poder sanar, porque eu sabia que algo estava errado, mas eu não sabia como. Aí eu falei, eu vou para a reunião da Seite Onoye, e foi certeiro, porque daí daquela época, em 85 daí, aí já comecei e não parei mais, né? E tudo foi sanado e harmonia. Ok. O que você ouviu e praticou para que sanasse o problema da desarmonia? O preletor Isamu Watanabe, né, ainda está presente aqui na regional com mais de 90 anos, e ele está nativo ainda, hein? Contei a história para ele, ele falou assim, se você pensa que você vai exterminar seu irmão aqui comigo, não. Você vai ter que se reconciliar com ele. Então você vai fazer 70 dias de orações, acho que 7 vezes por dia, orientou dessa forma. E assim eu comecei a realizar essas orações todos os dias, né? 70 dias. E realmente, graças a Deus, sanou esse problema também com o irmão. Vindo mais tarde, melhorar cada vez mais. Você lembra a oração que ele pediu para você fazer? De perdão, oração de perdão. Tá. 7 vezes por dia, 70 vezes. Tá. Você tem ela aí agora ou não? Não, no momento não tem. Lembra de cabeça? Opa, lembra um pedaço. Você podia só citar um pouquinho para a gente? Sim. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Você e eu somos uma só vida. Você é eu e eu sou você.
Não, agora já não lembro mais. Não, ok. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Para nós que já participamos da aceitona há alguns anos, parece que é simples, né? Mas para quem está em desarmonia e ainda se julga inocente, o outro é culpado, né? Ele é a Verdade. vítima. E dizer, eu lhe perdoei, parece que pesa, né? Sempre a procura, né? É o próximo. Não, mas ele que está errado. Exatamente. E como que foi a sua reação quando o pretor pediu para você fazer isso? As orações? E Foi ainda assim, 70 70 dias dias. vezes 7. Eu peguei um calendário, aquele de papel, né? Ah, E fui tomando nota. Olha, falar a verdade, eu tinha, se não me falha a memória, uns 17 anos de idade. Adolescente, fazer isso aí era uma dificuldade, além de essa situação que a gente citou, né? De saber que eu tinha que perdoar ele, eu. Aí eu pensava assim, será que ele não vai chegar em mim e falar nada? Né? Eu esperava isso. Mas realmente foi, como o senhor disse, no início foi bastante difícil. Depois ficou mais maleável. Mas 70 dias parece 70 anos, viu? e como que foi a aproximação de vocês? Melhorou o relacionamento, mas durou um período ainda dessa época, preletor, porque logo eu conheci, através da orientação de uma preletora, na época a preletora Jacira, orientou que eu fosse até a academia de Biúna, porque perdurou um pouco devido ao ego, né? Não queria soltar. Melhorou muito, melhorou 80%, mas 20% me incomodava muito. Então ela recomendou que eu fosse a um seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, e lá comecei a entender. Só que daí eu tomei gosto, né? Eu ia em vários seminários. E nessa ocasião tinha um comércio, isso incomodava ele, as minhas saídas. E certa ocasião, eu convidei ele. Ele falou, eu vou. E fomos uma boa. E naquela época, isso foi em 93, mais ou menos, 94, num seminário de oferenda de trabalho. Talvez tenha alguém que já até participou aí. E que é fantástico esse seminário. Fechou com chave de ouro a nossa reconciliação, ele pedindo perdão para mim, porque ele achava que eu ia lá ter momentos de lazer, de brincar, de etc, etc. E não, ele via que eu acordava às 4, 5 da manhã para colaborar com o seminário. Até então já estava como divulgador, como líder, né? E daí foi muito bonito, foi muito bom. Quebrou o gelo. E tudo tá bem, graças a Deus, até hoje. E lá na academia ele pediu perdão para você? Sim, diante de todos os seminaristas, lá no meio do mato. Nossa, mãe. Acho que foi bem emocionante, né? Foi maravilhoso. Foi surpresa para mim também. Eu imagino. Estou tentando aqui visualizar a cena. Deve ser Sobre, fantástico isso. sobre, sobre ainda na época, eu vou dizer assim, a orientação do saudoso preletor Pedro Ratanaka, que coordenava lá o seminário, né, de oferenda. E daí foi realmente maravilhoso. Eu me lembro da cena 100%. Já que você citou a Academia de Treinamento Espiritual Sul-Americana, que fica no município de Biúna, aqui no estado de São Paulo, Sim, você se dedicou como funcionário alguns anos lá. 15 anos, E, preletor. ok. E nesse período que você ficou lá, você deve ter presenciado muitas cenas de reconciliação, de cura, de harmonia, essas coisas todas aí, né? E também, não só como funcionário, também como preletor, orientando alguns eventos também. E qual foi a sua grande alegria desses 15 anos lá na Academia de Biúna? Olha, preletor, eu me lembrar de algo assim, foram vários, como você disse, né? Várias situações presenciais que a gente viu de reconciliação, de pessoas que despertavam. Durante o seminário tinha um despertar maravilhoso. Então, a gente presenciava muitas situações. Mas o que mais marcou na minha vida, eu uso como exemplo, foi comigo. Eu uso ainda de exemplo para mim, para citar para as pessoas, foi quando eu recebi uma pequena promoção. Eu estava como coordenador da cantina, que lá tem uma cantina local, e daí recebi uma promoção, e eu disse assim, eu estou aqui para atender pessoas. Se as pessoas vêm até aqui, é porque elas estão procurando algo, precisa de alguma coisa.
Então, eu sozinho decidi acordar muito cedo para poder dedicar, quando tinha seminário, né? O horário de ir trabalhar era 15 para as 8, 8 horas, uma coisa assim. E eu chegava, 5h30, 5 horas da manhã, eu estava a postos lá para poder sanar, assim, as situações que a pessoa está precisando. Seminarista, coordenador, orientador, enfim. E para sair também, eu era o último a sair. Então, eu sempre falei, se era para se dedicar e para poder salvar as pessoas, eu ia dedicar o máximo. Isso eu fiz, não me arrependo nunca, né? E cito como exemplo, que trabalho a gente tem que dedicar mesmo, senão não funciona. Qual foi a maior, qual foi a maior alegria que a Seitione deu para você? Casar. Casar e ter filhos. Eu achava que eu nunca me casava. Porque eu sempre fui assim, né? Um pouco volumoso. Então eu me achava muito feio. E na Seitione eu aprendi a entender o que era o sonho e o que era dizer sou bonito. Esse bonito não estava na parte física. Aí eu comecei a entender, né? Eu sou bonito. Aí uns amigos diziam assim, você está enganado. Mas foi assim muito gratificante, satisfatório. E graças a Deus nós estamos juntos há 28 anos. Casamos em 94 e em 94 também me tornei preletor da Seitione. Então foi um ano assim que marcou a minha vida também, 94. E encontrou a esposa num evento da Seitione, por acaso, ou fora? Não, preletor fora, ela não conhecia a Seitione. Ela veio para uma reunião na associação, né? E daí eu muito assim preocupado, né? Eu sempre fui muito respeitoso. Aí cheguei até a minha sogra frequentava mais, né? Na época não era sogra ainda. E a minha esposa então trabalhava em São Paulo. E ela teve um problema. Graças a Deus que ela teve um problema em São Paulo. Aí foi para Londrina. Veio para Londrina. Aí ela me encontrou. Na verdade, o dia do encontro foi interessante, mas tudo bem. Aí eu fui até a casa da minha sogra e eu falei, olha, eu quero namorar sua filha, gostei muito dela. Ela falou assim, eu também gosto muito de você, se isso der certo, tá bom. Mas ela tem um namorado. Aí eu falei, não, pô, ele vai perder e eu fico com ela. Aí essa minha sogra disse assim, abusado você já dizer isso, você nem conhece o cara? Eu falei, não importa, mas o vencedor vai ser eu. E realmente foi eu mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Além do casamento, né? Além da felicidade, a sua dedicação aí para o bem do próximo, como você já citou agora, você também teve um sonho que foi realizado de ser locutor, né? E aí conta pra gente de onde que nasceu esse sonho, e como você conseguiu, através do ensinamento, realizar esse sonho, e você deixou de ser funcionário aqui da academia para realizar esse sonho aí na cidade de Londrina. Então, por época de 15 anos, 16 anos, me despertou o desejo de ser locutor de rádio. Eu achava muito bonito isso, eu achava muito interessante e eu queria comecei a tomar gosto. E aos 16 anos, uma rádio até então aqui em Londrina anunciou que precisava de locutores. E a experiência um pouco árdua que eu tive no momento, 16 anos, né, isso que marcou, eu fui até esse local, estava naquela fila, tinha uns 30 jovens, e daí um conhecido, assim, não era amigo nem nada, um conhecido me viu. E ele disse assim, o que você está fazendo aqui, Júlio? Aqui não é local para você, não. Meu pai tinha um bar, né? Aí ele falou assim, vai coçar a barriga lá no boteco do teu pai lá, larga a mão disso. E daí, e daí ele chegou a minha vez, né, no local de fazer o teste no estúdio, e tinha lá o texto, e eu fui ler o texto. Antes de eu entrar para ler o texto, ele disse, mas você não desistiu? Você entrou aqui? Para com isso, rapaz. Ah, já está aqui, entra, vamos ver. Aí eu entrei, li o texto, e daí ele ficou tirando sarro bastante do outro estúdio, falando. Eu saí de lá, confesso que muito chateado, e isso me bloqueou. Percebeu que eu disse que eu tinha 16 anos. Aos 17 anos, voltando para a Seitione, eu comecei a trabalhar essa situação também, sabe? Só que mesmo assim não desbloqueou, entende? E ficou esse bloqueio.
Eu tentei fazer curso de locução, etc, etc, e não consegui. Quando fui trabalhar na academia de Biúna, eu conheci um curso em Brasília, que era EAD, né? À distância. E daí eu resolvi fazer esse curso, mas ainda não desbloqueou. Aí eu fui ter uma rádio em Biúna, uma rádio muito pequena, não era nem... E lá eu desenvolvi muito bem a programação, deu um resultado excelente, foi por motivos particulares lá que acabou não dando certo, mas eu vi que eu tinha esse potencial de fazer programa de rádio. Só que ainda algo me bloqueava. Até que então, eu estou resumindo, né? Passou-se o tempo e toda vez que passava a palavra sonho em minha mente ou alguém citava sonho, eu via a locução de rádio, eu via eu dentro do estúdio de rádio. E realmente o senhor citou aí a minha saída da academia de Biúna. Nem precisava sair, né? Eu poderia ter feito em São Paulo, mas Deus orienta a gente não percebe. Eu vim para Londrina e poucos devem saber. Um ano depois, meu pai veio e eu parti do mundo espiritual. E minha mãe daí ia ficar aqui tendo essa necessidade de mais um filho. Nós somos em 3, mas vive só eu e meu irmão mais velho. Então, todos os dois com compromisso. E minha mãe ia ficar assim, com aquele... sozinha, né? Então, quando voltei para cá, eu falei, ainda bem que eu vim, estou com a minha mãe, e eu vou desenvolver agora o novo curso para locutor. Só que eu não consegui também. Ainda havia o bloqueio, eu senti que tinha um bloqueio. E quando foi no início da pandemia, me ajude agora, 19 ou 20, que começou agora, há 2 anos atrás. 20. 20, né? Eu ia para um local e a gente tem uma rádio aqui em Londrina que ela é muito antiga, que é essa que eu estou. E daí ela estava no ar, eu achava a programação muito bonita, tal, e etc. Aí a minha esposa falou, olha, você tem um sonho de ser radialista? Essa rádio é legal, é a tua cara. Brincou, né? Eu falei, tá bom. Aí passou, eu não dei bola. Então, um dia eu estava me arrumando para ir fazendo os compromissos, veio uma voz no meu ouvido, pretor, que disse assim, você quer fazer locução de rádio? Você vai agora na Norte FM. Eu confesso que eu caí sentado na cama. Aí a voz veio de novo. Você vai agora na Norte FM. Eu acabei de colocar a roupa, digitei ali Norte FM, achar o endereço que eu nem sabia onde era. Achei o endereço. E para minha felicidade, quando eu cheguei no andar lá, propriamente dito, levaram-me até o diretor, contei minha história para ele, ele achou muito legal e virou para o dono da rádio e disse assim, eu não falei para você que quando a gente entrega para Deus, as coisas acontecem? Tá aí a pessoa que a gente está procurando. Então, veja só o que Deus realmente, o dia certo, hora certa, no momento certo. E com 3 meses de treinamento, foi um treinamento bastante árduo da parte técnica, antes de entrar para o ar. Quando eu fui para o ar, foi uma surpresa, porque ele falou para mim assim, olha, já faz 3 meses que você está treinando. Tá bom, mas precisa melhorar. Então, eu vou te colocar no ar só daqui 3 meses, tudo bem? Eu falei, tá bom. Eu vim embora triste, chateado, falei para minha esposa, eu não quero mais rádio. Não, mas eu sou o sonho. Eu falei, não, mas o cara disse que eu tô bom, e agora mandou voltar aqui em 3 meses. Eu pensei que eu estava bom. E fiquei muito chateado. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem. Aí ele falou assim, Júlio César, você amanhã, esteja aqui às 4h30 da manhã, que em 5 horas você vai entrar no ar. O seu programa vai ser das 5 às 7, você vai apresentar tal programa com sertanejo. Mas amanhã, quem vai me ajudar? Ele falou, Deus, porque eu não vou vir aqui esse horário. Parte técnica não tem ninguém aqui, é você sozinho. Você vai abrir a rádio, a chave está em tal lugar, você vai ligar os equipamentos e colocar a rádio. A rádio vai estar no ar já 24 horas. E vai colocar o programa no ar, conforme você aprendeu. E lá eu fui. E daí ele acompanha a distância, né, também, quando ele não está. E foi orientado de uma forma bastante dinâmica. Mas deu tudo certo. E lá estou já vai para 2 anos. Como locutor, Hoje eu apresento algo interessante que aconteceu, né? Hoje eu apresento o programa juntamente com o padre. Veio associar. É um programa sertanejo, mas hoje em dia os padres estão levando o sertanejo para o ar e estão com o padre junto.
Mas assim, eu realizei esse sonho maravilhoso, estou muito feliz. Não vou dizer realizado, porque ainda não está 100% do que eu quero, mas chego lá, com certeza. Ô, Júlio, quando se fala em sonhos, ou sonho, ou meta, ou objetivo, penso que todos têm. Uns superam, realizam de uma forma tão natural, simples e rápido. Outros demoram um pouco mais e outros, infelizmente, não conseguem, por uma série de razões. Desistem, falta de autoconfiança, falta de um apoio, uma série de coisas. E você, de uma certa forma, também patinou um pouquinho para chegar onde você sonhava desde os 16 anos. Você teve a sorte de conhecer o ensinamento da Cynthia Onoye. E, de uma certa forma, ali se soube trabalhar um pouquinho mais com a sua mente, consigo mesmo, né? Você poderia citar para a gente, assim, pelo ensinamento da Cynthia Onoye, de que maneira que um jovem de 16 anos tem um sonho, talvez já pensando numa faculdade, pensando em fazer um mestrado em determinado país, de que maneira o ensinamento da Cynthia Onoye pode ser usado, entre aspas, ou de que maneira a Cynthia Onoye pode estar ajudando esse ou esses jovens, ou essas pessoas a realizarem os seus sonhos? Doutora, as pessoas, principalmente no dia de hoje, por mais que se avance a tecnologia, etc., etc., as pessoas vivem com muita pressa, 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 né? E jovem não é tão diferente, é a mesma coisa, né? Veja o senhor, como você disse, eu estou hoje com 50, vou fazer 54 anos. E me emocionei muito quando entrei na rádio e foi até quando fez um ano, né? As pessoas, os ouvintes ligavam para mim, locutores famosos aqui da cidade, mandou mensagens, então isso me emocionou muito. Aí eu lembrei dessa trajetória, o tanto de tempo que eu levei. Porém, chegou o grande dia e eu estou aqui, como disse eu mesmo no dia. Agora, quanto às pessoas vislumbrar um sonho, primeiro é preciso avaliar, né? É isso mesmo que eu quero? Ou você vai querer só... Se for um sonho que você vislumbra dinheiro, já começou furado. O sonho tem que gostar. Já ouviu falar quando a pessoa trabalha no que gosta, o trabalho nem faz diferença? Quando você trabalha no que gosta, você não sente o trabalho árduo, né? E não é que o trabalho é árduo, o trabalho é satisfatório. Desde que você, igual disse, né? Lá na academia, quando eu trabalhei, eu tomei a decisão de trabalhar um horário a mais, porque as pessoas precisavam do meu trabalho. Foi assim que eu dediquei. E quanto ao sonho, é nunca desistir. Mas sonho tem que ser realmente o que você vislumbra, o que você vê fazendo, né? Você se vê fazendo isso, ou você quer aquilo apenas porque dá mais dinheiro, né? Não pode confundir isso aí, né? E dentro do ensinamento da Seiichi Onoye, foi graças a Seiichi Onoye, porque até então eu não conhecia o que era a palavra sonho. Sonho para mim é querer dormir, sonhar no dia seguinte, né, com alguma coisa. Mas não, esse aprender o que é realizar um sonho foi dentro da Seiichi Onoye, que é que você criar uma meta, criar um objetivo, tá? E ir atrás dele, galgando, tá? Aí vem a vez da ação, né? Que ação que você tomou? A ação que eu posso dizer que eu tomei foi nunca desistir de ter sonho, desde que eu aprendi o que era o sonho, e de ir atrás, se preparando, como curso, etc, etc. E daí, ainda assim mesmo não apareceu, mas Deus veio e me deu um empurrãozinho. Creio que esse empurrão foi a concretização de todos os sonhos, de todas as orações feitas, né? Por quê? Muitas vezes você está muito focado em algo, né, positivo, mas dentro desse positivo cria negativo. Ah, não vou conseguir. Não adianta que não é para mim. Então isso atrapalha. O melhor é que não tem esse tipo de sonho. Eu vou conseguir, já deu certo. Esse é o meu objetivo. Lendo livros da Cynthia Onoye, eu aprendi, a gente aprende, que aquilo que a gente busca já existe. Se o que buscamos é bom, beneficia pessoas. Porque tudo que é bom para o ser humano, para a natureza, para todos os seres vivos, Deus já criou. Então, se eu tenho um sonho de um emprego assim, de ser alguém assim, de conquistar algumas coisas, e tudo isso não prejudica, só beneficia,
Então, a Sentinela diz que isso já existe. A gente só precisa se conectar com essa ideia de Deus e trazer para cá, né? Só que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade exatamente, né, Pretor Júlio? E como a gente consegue fazer com que um sonho que aparentemente parece impossível, mas torná-lo possível através aí da oração, da mentalização e essas coisas todas aí, né? Se você puder estar passando para a gente, né, qual que é a postura, o que nós precisamos fazer para realizar os nossos sonhos, que aparentemente é tão difícil nos dias de hoje para tantas pessoas? Doutor Enio, eu não... o sonho ele não cai do céu muitas vezes. E às vezes pode acontecer, né? Esse cair do céu é aparecer do nada. Mas o sonho ele está acompanhado de uma ação. Que a ação que você está tomando? Eu sempre me espelhei em algo. Acho que todo mundo aqui no Brasil tem se espelhar no senhor Bravanel, que é o senhor Silvio Santos. Ele foi para uma rádio, mas naquele mesmo tempo que ele queria se tornar um locutor, ele descobriu que estava entrando no mercado, se não me falha a memória, a cédula de votação, como é que chama? Título de eleitor. E as pessoas precisaram de uma carteirinha. Ele foi ver quem tinha essa carteirinha para ele vender. A carteirinha que dava mais dinheiro do que no rádio. E depois disso ele começou a vender a carteirinha. Aí ele se tornou um camelô, né? Ele viu que era melhor. Dado o tempo que queria viajar, não sei de onde, que lugar que era, que ele ia com uma barca. Dentro dessa barca era um silêncio total e demorava a chegar. E daí ele falou, vou comprar um equipamento de som para dar alegria para esse povo ficar tenso dentro dessa barca aqui, para dar alegria para esse povo. E ele comprou um equipamento de som com o que ele tinha, ele não fez nada que não tivesse na sua possibilidade. Ele comprou os equipamentos lá meio esquisito e deu tudo certo. Ele colocou o som dentro dessa barca e lá ele ganhou dinheiro, porque ele começou a anunciar também comerciais. Tudo coisa que ele foi criando, né? Então, o sonho, ele está acompanhado da ação sempre, né? Que ação? Aí cada um tem o seu, né? Tipo da ação. Muitas vezes não é ação atropelada. O que é ação atropelada? Ah, o meu objetivo é ser médico. Corre lá e já vai montar um consultório. Não, tem o passo a passo, não é verdade? É preciso ter a faculdade, o estudo correto, a formação, depois a própria instalação de um consultório médico. Mas existem os degraus para poder alcançar. E obstáculos vão aparecer sempre. Por quê? O obstáculo que se deixa mais forte. O obstáculo que cria fortaleza dentro de você para você galgar aquilo que você quer. Pretor Júlio, qual foi o livro da Cintiané que mais te encantou? Olha, Pretor, são vários, hein? Mas o que mais marcou Um deles e por quê? Dos jovens, né? O que mais marcou queime a ponte que acabou de atravessar. Eu já tinha ouvido falar isso, mas não tinha lido. Quando eu li no livro dos jovens, aquilo mexeu muito comigo. E também, água parada apodrece. A água que anda não apodrece, né? Então, não podemos ser que nem água parada, ficar esperando cair do céu, não vai acontecer nada. Então, o livro dos jovens fala muito sobre isso. E A Verdade da Vida, volume 7. Eu fui muito sempre ligado à família, e dentre uns assuntos no volume 7 fala sobre harmonia familiar. Tá, só para a gente encerrar, Pretor, você citou aí o livro dos jovens, que é um livro que muitas pessoas encontraram resposta aí para os seus problemas e são felizes hoje graças ao livro dos jovens. Sim. Aí você citou aí Queime a Ponte, que acabou de atravessar. O que quer dizer isso, Pretor, pela Cintia Noyer? A história conta que Júlio César, acho que na Itália, quando chegou com os navios num certo local para ser desbravado, ele mandou afundar todos os navios, para não ter que voltar para trás. Quando você tem um objetivo, você cria uma meta e vai atrás desse objetivo. Não. Muitas vezes tem gente que precisa de retroceder, mas não é o correto, né? É preciso avançar sempre adiante, sempre à frente. O avançar sempre à frente é conquistar aquilo que você quer através da perseverança, da insistência e da força de vontade, da força de palavra, pensamento positivo. Então, queimar a ponte é esquecer o passado, não é para ficar vivendo no passado. Ah,
lá atrás, tem gente que fala assim, nossa, eu era feliz, eu não sabia. Não, hoje é o melhor momento. O mestre Masaharu Taniguchi fala sobre isso. Queimar a ponte é viver o hoje, né? E não ficar pensando no passado. Maravilhoso. Muito obrigado, professor Júlio. Muito obrigado aí pela participação, pelas orientações, pelas dicas, né? Que Deus te abençoe, que continue aí levando boas mensagens, boas músicas aí através da sua função como locutor aí em Londrina. Muito obrigado, abraço na família. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. E no próximo sábado, às 8 horas, a gente se encontra no programa Jornada da Vida. E também no YouTube está à disposição vários programas da Seitonê, várias palestras da Seitonê, para que você então possa compartilhar links, né, para pessoas que você conheça, que talvez está precisando também de umas palavras aí de incentivo, das palavras da verdade. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Muito obrigado. No dia 10 de abril de 2022, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. É a 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Na sequência, a 38ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Na festividade, temos a maravilhosa oportunidade de manifestarmos nosso amor e gratidão, estreitando e renovando nosso vínculo espiritual com aqueles que são as raízes da nossa vida. Através da inscrição de seus nomes nos registros espirituais que serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nossos antepassados e entes queridos falecidos, consagrados no santuário, passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas pelos oficiantes do santuário no período de pelo menos 1 ano. Os eventos serão transmitidos na modalidade virtual, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Assim como foi feito nas edições de 2020 e 2021, devido ao isolamento social e para a segurança de todos, você tem à disposição mais opções de efetuar as inscrições dos registros espirituais. Além de poder ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho, onde será recebido com todos os protocolos sanitários, você pode enviar a relação dos nomes que deseja inscrever para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra informações sobre o significado mais profundo deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime abençoado anjo do reino de Deus. E atenção para a novidade que teve início este ano de 2022. Você poderá acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo, também pelo YouTube, da primeira das 5 orações diárias no Santuário Roso, direto da Academia de Ibiúna, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã. Participe! Envie os nomes e assista a transmissão da cerimônia principal ao vivo e orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. 38ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 10 de abril de 2022, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário.
manifeste seu imenso amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado!